Canal da Saudade, Eli Correia Oficial. Mande a sua carta para eu também poder narrar a sua história. Mande para este e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Estou esperando a sua história. E quero pedir mais uma vez, deem aquele like. Ajude o nosso canal a ficar ainda mais forte. Já chegamos a 700 mil inscritos. Então, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. E se inscreva também no nosso canal, tá bom? E quero lembrá-los de que toda segunda-feira, às 19 horas, o podcast do Eli Correia com grandes convidados aqui no canal YouTube. A partir de agora, mais uma história que a vida escreveu aqui no Canal da Saudade, Eli Correia Oficial. Minha mãe, uma moradora de rua. A minha infância foi muito conturbada. Meu pai tinha problema de coração. Ele não podia fazer nenhum tipo de esforço físico. Para ter uma ideia, o simples fato dele se levantar da cama, descer as escadas para ficar na sala, já era motivo de preocupação, pois só com esse pequeno esforço de levantar da cama, descer a escada, meu pai acabava tendo crises de falta de ar. Seu coração ficava muito acelerado e por isso ele acabava ficando praticamente o dia todo no seu quarto, deitado, assistindo televisão ou ouvindo rádio. Minha mãe, já antes da doença do meu pai, já não vinha se dando bem com ele. E logo depois da doença, começou então a perder a paciência com ele. Ela se irritava com uma facilidade. Realmente não tinha paciência nenhuma para nada. E então, eu, com apenas 11 anos de idade, é quem acabava cuidando do meu pai. Minha mãe, nessa época, ainda era nova, apenas 39 anos de idade. Uma morena muito bonita, cheia de vida. E como ela já não tinha uma vida sexual ativa com o meu pai, devido ao problema de saúde dele, acabou se envolvendo com outro homem. E um dia, ela simplesmente arrumou as suas coisas e foi embora de casa, abandonando o meu pai, abandonando a mim e dizendo que tinha muita lenha para queimar e não queria passar o resto de sua vida cuidando de um inválido, de um doente. E disse que, como eu ainda era muito nova, que eu poderia muito bem cuidar do meu pai sozinha. Era muito nova, mas já estava na idade já de mocinha cuidar do meu pai. Aquela atitude de minha mãe me deixou totalmente desnorteada, arrasada. Eu nunca havia imaginado na minha vida que ela fosse capaz de ir embora de casa, me deixando o meu pai no momento em que ele mais precisava. Meu pai, que já era fraquinho do coração, acabou tendo um desgosto tão grande por ter sido abandonado por minha mãe naquelas circunstâncias, que o seu estado de saúde foi piorando cada vez mais. E menos de um ano depois de minha mãe ter ido embora com outro homem e dizendo que tinha muita lenha para queimar, que não nasceu para ficar cuidando de doente, de inválido, um ano depois, meu pai, querido, acabou falecendo. Eu fiquei numa situação desesperadora, sozinha, sem saber o que fazer ou para onde ir. Procurei por minha mãe, mas ela não foi capaz nem de ir ao enterro do meu pai. E quando eu conversei com ela sobre o meu futuro, para onde eu iria, ela me respondeu: você tá cheia de tios e tias. Sei lá, vai para casa de um deles, porque aqui comigo você não pode morar. Meu namorado já tem 3 filhos e aqui não cabe mais ninguém. Meu Deus, a minha mãe falou isso para mim, na minha cara. Eu estava com 12 anos. Minha mãe estava completamente louca, vamos dizer, descabeçada, cabeça realmente virada por este homem.
Ela, na verdade, nunca foi aquilo que se pode chamar de uma mãe mesmo assim, carinhosa, tal. Não era caprichosa com as coisas de casa. Vivia mais no portão conversando com as vizinhas do que dentro de casa. Mas nem eu, e muito menos o restante da minha família, esperávamos que ela fosse capaz de fazer o que ela fez e, por último, me rejeitar dessa forma. Muito menos agora, depois da morte do meu pai, onde eu me encontrava totalmente sozinha. Acabei, de fato, ficando na casa do meu tio Vanderlei, irmão da minha mãe. Na verdade, esse meu tio ficou também tão revoltado com a irmã, com a minha mãe, que resolveu ir conversar com ela. Queria saber o que estava acontecendo, o porquê dela agir daquela maneira. E foi nesse dia, enquanto discutia com a minha mãe, na frente da casa onde ela morava, com o namorado dela, com o homem dela, que o meu tio acabou levando 2 facadas, exatamente do companheiro da minha mãe. E só não morreu porque foi prontamente socorrido. Minha mãe estava envolvida com um homem da pior espécie. Muitas pessoas ali do bairro onde ela morava disseram que era melhor deixarmos para lá, pois aquele homem era muito perigoso, envolvido com traficantes, bandidos, ele mesmo traficante, ele mesmo bandido e perigoso. E nós da família resolvemos esquecer então que a minha mãe existia. Era como se ela estivesse morta e sepultada. Só que para mim foram anos e anos de muito sofrimento. Pois por mais que eu quisesse esquecer minha mãe, por mais que eu quisesse ter raiva da minha mãe, odiar a minha mãe, ela vivia no meu pensamento. Afinal, ela era minha mãe. Só que o meu pensamento, eu confesso, era de muita mágoa, só tristeza, por não entender o porquê dela ter feito aquilo com o meu pai e principalmente comigo. Na casa do meu tio, eu fui tratada como se fosse filha dele. Fui matriculada na mesma escola particular em que os meus primos estudavam. E fui crescendo dentro de um verdadeiro lar, cercado de amor, de ensinamentos, e consegui, graças ao meu tio, realizar o meu maior sonho: entrar em uma faculdade de Direito. Eu estava simplesmente realizada. Eu vivia o melhor período da minha vida. Minha meta agora eram os estudos. Muitas garotas da faculdade namoravam, saíam para barzinhos, mas eu não. Eu estava decidida a me dedicar 100% aos estudos, pois queria muito me transformar em uma advogada e dar muito orgulho a toda a minha família, principalmente ao meu tio, que tanto fez e tanto fazia por mim. Quando eu estava prestes a me formar, acabei alugando um pequeno apartamento. Eu já estava fazendo estágio e já era hora de começar a ter a minha vida própria. Meu tio ainda insistiu muito para que eu continuasse morando na casa dele. Ninguém ali queria que eu fosse embora, mas eu precisava começar a minha vida. Um dia, eu estava em uma loja de utensílios domésticos, aqui no bairro do Limão, onde eu sempre morei. Eu estava comprando algumas coisas para o meu apartamento, apartamentinho, mas era meu. E quando saí da loja, eu vi do outro lado da rua uma mulher sentada na calçada, cheia de sacolas. Havia muitos papelões ao seu redor. E ela, com a mão estendida, pedia esmola para as pessoas que passavam naquela calçada. Por um instante eu parei, fiquei assim do outro lado da rua, à distância, observando aquela mulher. E era incrível a semelhança que ela tinha com a minha mãe. Eu aqui do outro lado da rua olhava ela, mas engraçado como ela se parece com a minha mãe. Olhei mais um pouco se realmente parecia mesmo com a minha mãe, mas acabei deixando para lá e fui embora.
Durante a noite, eu senti um aperto muito grande no meu coração. Não sei, por cargas d'água, eu não parava de pensar naquela pedinte, naquela moradora de rua. E fiquei praticamente a noite toda acordada pensando naquela mulher. Talvez, assim longe, à distância, aquela semelhança que me pareceu assim com a minha mãe, sei lá, alguma coisa mexeu comigo que aquela noite inteira eu me senti incomodada pensando naquela mulher. No dia seguinte eu não aguentei. E nem para a faculdade eu fui. Voltei até aquela rua. Esses moradores de rua, esses pedintes, eles costumam ficar sempre no mesmo ponto, no mesmo lugar. Então eu voltei para aquela rua para ver se a mulher estava. E se ela estivesse, eu iria olhá-la de perto. Eu queria ter certeza. Deus me livre e guarde, né? Queria ter certeza que ela não era minha mãe, mas que me batia na cabeça que ela parecia com a minha mãe. Só que chegando lá, aquela pedinte não estava ali. Então eu perguntei, pedi informação para os comerciantes e eles me disseram que, vez em quando, aquela mulher que estava sentada naquela calçada vinha ali para pedir esmolas e depois ficava um tempo sem aparecer. Puxa vida, mesmo sentindo medo, Deus me livre se fosse a minha mãe. De longe me pareceu que era minha mãe, mas eu queria tirar a prova dos 9, eu queria tirar qualquer dúvida. Acabei indo então até a rua onde a minha mãe morava com aquele homem que havia esfaqueado meu tio. Eu fui lá na rua onde ela morava, não tive coragem de ir até a casa dela, mas pedi informações. E os vizinhos me disseram que ali naquela casa não morava mais ninguém e já há muito tempo minha mãe havia ido embora, pois ela estava apanhando muito do homem dela, do namorado dela, do companheiro dela, e resolveu fugir dali. Eu tinha quase certeza. De repente passou por mim alguma coisa que me dava quase certeza de que aquela mulher que eu havia visto sentado na calçada pedindo esmola, por mais absurdo que fosse, não sei, de repente eu comecei a achar que era minha mãe. E não sei porquê, mas agora eu queria de qualquer jeito encontrá-la para tirar aquela dúvida da minha cabeça. E assim foi até o dia em que eu mais uma vez passei naquela rua e aquela mulher estava sentada na calçada. Como os comerciantes disseram, ela vem um dia, depois fica vários dias sem vir, depois volta, e agora ela estava lá sentada na calçada. Eu fui me aproximando, meu coração acelerado, eu com medo, meu coração quase saindo pela boca. E quanto mais perto eu chegava, sei lá, mais parecia minha mãe. Incrível. Eu tentava, olhar de um lado, olhar de outro. Eu fui me aproximando. Quanto mais perto eu chegava, mais emocionada eu ia ficando. Quando eu parei em sua frente, eu não tive dúvidas. Quando eu parei em sua frente, olhando para ela, eu não tive dúvidas. Ela com a mão estendida, pedindo esmola. Magra, corpo cheio de feridas, roupas imundas, poucos dentes na boca. Uma pessoa que não tomava banho já há alguns dias. Diante daquela cena, eu me ajoelhei e disse: Mãe, 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 você é minha mãe. Pessoas cercaram ali nós duas. Ela olhando para mim, talvez até com a cabeça meio fraca, sem reconhecer direito, mas eu tinha absoluta certeza. Agora ali diante dela era ela, minha mãe, com todas as mudanças, era ela, minha mãe. Eu chorando, dizendo: mãe, mãe, mãe.
minha mãe querida, oh minha mãe. Mãe, vamos pra casa. Vem, mãe, vem. Minha mãe, sem dizer nada, olhando pra mim. Levanta, mãe. Eu vou te levar pra minha casa. Você é minha mãe. Eu vou cuidar da senhora. Eu vou cuidar da senhora. Minha mãe não falava nada. Agora, reconhecendo que eu era a filha dela, uma moça formada, né? Minha mãe começou a chorar tanto. Disse que eu fosse embora, que ela não merecia a minha compaixão. Mas eu jamais deixaria minha mãe naquela situação, jamais, mesmo ela tendo feito tudo o que fez. Minha mãe precisou ficar assim, sabe? Depois que eu a tirei da calçada, levei embora, ela precisou ficar um tempo internada. Ela estava desnutrida, com sarna. Ela estava com sarna. Quando teve alta do hospital, eu a levei ao dentista. Ela passou por um longo tratamento e depois disso, ela passou a morar comigo em meu pequeno apartamento. E com o passar do tempo, ela foi se recuperando dia após dia. A princípio, toda a minha família foi contra a minha ajuda, a minha acolhida. Mas depois todos perceberam que eu estava fazendo a minha parte e que aquilo era realmente o melhor a ser feito, do que deixá-la morrer na sarjeta como ela estava. Com o passar do tempo, minha mãe quis conversar comigo, queria se explicar, mas eu pedi a ela que não dissesse nada, não tinha nada a explicar. Afinal, todos nós cometemos grandes erros na vida, mas acabamos aprendendo com a dor. Hoje minha mãe está com 62 anos de idade, é uma senhora, graças a Deus, muito forte, continua morando comigo e, na verdade, é como se eu ainda fosse uma criança, pois todo aquele amor e carinho que eu não tive no meu tempo de criança, ela está me dando hoje. Eu estou tendo hoje ao lado da minha mãezinha querida. A perdoei por tudo que ela fez ao meu pai e também a mim. E assim me sinto melhor, me sinto feliz por ter tirado a minha mãezinha das ruas e ter dado a ela um lar. Essa é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você! Minha mãe, uma moradora de rua. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.